Fala pessoal, aqui é Bruno Faé e o tema desse vídeo é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um tema central na Bíblia, porque é aquilo que diferencia um cristão de um não cristão. Mas afinal, o que é o fruto do Espírito? O que ele produz? E se você não produz o fruto do Espírito na sua totalidade, tem algum problema? Esses são alguns dos assuntos discutidos do vídeo de hoje, mas antes de assistir, se inscreva no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos, ative aí a notificação e vamos lá! O fruto do Espírito são sentimentos ou ações características do cristão. A partir do momento que ele se converte, o Espírito Santo passa a fazer morada na sua vida e a presença do Espírito Santo começa a manifestar no cristão algumas características que são características do próprio Deus. Vou fazer duas ilustrações aqui para tentar explicar. A primeira é do programa de computador. Imagine que nós fôssemos programados com um novo software e esse software ele tem características muito melhores, muito mais avançadas. Ou então, nós fôssemos contaminados por um vírus bom. Quando a gente é contaminado por um vírus ruim, a gente começa aí a ter uma série de sintomas. Mas imagina que a gente fosse contaminado por um vírus bom e a partir desse momento a gente adquirisse novas capacidades. Isso seria o fruto do Espírito. O fruto do Espírito se diferencia dos dons espirituais, porque os dons espirituais nós não temos todos eles. Os cristãos têm diferentes dons conforme a necessidade de edificação da igreja. Mas o fruto do Espírito, todo cristão pode manifestar o fruto do Espírito em todas as suas dimensões. Um versículo que mostra a presença de Deus na nossa vida e o impacto que isso faz, está lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, quando Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a partir do momento em que Cristo vive em nós, então nós conseguimos viver a vida de Cristo. É como se Cristo vivesse nesse mundo através da nossa vida. A salvação que Deus planejou para nós não é apenas sair desse mundo e viver num paraíso. A salvação significa também, já neste mundo, começar a manifestar uma vida que agrada a Deus e que se espelha no Senhor. A Bíblia deixa muito clara que é pelo fruto do Espírito que as pessoas vão reconhecer que nós somos cristãos. Então, diz, por exemplo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16 a 18, porque por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Também, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 33, Jesus reafirma esse ensino, dizendo: pelo fruto se conhece a árvore. Existem pessoas que dão um fruto ruim. Esse fruto ruim é resultado do pecado. E nós, muitas vezes, mesmo os cristãos, produzimos fruto ruim. Esse fruto ruim é resultado do pecado na nossa vida. O que seria o fruto bom não é o resultado da nossa própria justiça. O fruto bom é resultado da ação de Deus em nós, nos ajudando a produzir boas obras que glorifiquem a Deus através da nossa vida. E aí, quando nós produzimos esse bom fruto, essas boas obras, as pessoas olham para nós e falam: realmente, essa pessoa é um filho de Deus, é uma filha de Deus, é um homem, uma mulher de Deus, está agindo de acordo com a vontade de Deus. Agora, se nós não produzimos esse bom fruto, como nós vemos, e muitas vezes cristãos, evangélicos dão mau testemunho, péssimo testemunho na sociedade, as pessoas olham e falam: essa pessoa diz que serve a Deus, mas ela não serve de verdade. Ela não age de acordo com o que se espera que um servo de Deus haja. Também Jesus deixa claro que o discípulo não pode viver sem fruto. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1, 2 e 8, que eu vou ler aqui, diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, tira, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus deixa claro aqui que nós só seremos discípulos dele se nós dermos bons frutos. E é interessante você ver que o galho, o ramo, ele só consegue dar fruto se estiver ligado à árvore. Você não vai conseguir produzir bom fruto por você mesmo, pela sua justiça, somente se você estiver ligado a Cristo.
E quando nós estamos ligados a Cristo e produzimos fruto, Jesus diz que o Pai, ele limpa, ele poda o ramo. E podar o ramo significa retirar todas as suas impurezas e tudo aquilo que impede que ele produza mais fruto. E como que essa limpeza é feita? Jesus diz no texto que essa limpeza é feita pela palavra, ou seja, a palavra de Deus muitas vezes nos confronta, mostra que em nós existem coisas ruins que devem ser abandonadas, devem ser eliminadas na nossa vida. E muitas vezes essa mensagem é muito dura para nós. Ela nos confronta de maneira que temos que tomar decisões difíceis para nos purificar e estar andando diante de Deus em santidade e com mais comunhão com Ele, e assim nós vamos conseguir produzir cada vez mais fruto. E é interessante Jesus dizer que tem alguns ramos que estão nele, mas não dão fruto, e esses ramos serão tirados. É difícil entender exatamente o que Jesus quer dizer aqui, se ele está falando dos seus discípulos ou daquelas pessoas que dizem crer em Jesus e são, vamos dizer assim, cristãos nominais, são o joio no meio do trigo e elas serão tiradas. Eu creio que essa é a melhor interpretação, de que no dia do juízo, essas pessoas que dizem estar vivendo na comunhão com Deus, na verdade, elas estarão separadas de Deus eternamente, justamente porque elas não demonstraram que amam realmente ao Senhor, produzindo bons frutos. De qualquer maneira, a gente vê aqui o recado de Jesus é muito claro. Todo aquele que quiser andar com Ele precisa produzir bom fruto. E isso acontece porque, ao andar com Jesus, nós temos que deixar Jesus guiar a nossa vida. E quando Jesus guia a nossa vida, automaticamente nós produzimos boas obras que glorificam a Deus. A Bíblia apresenta aqui uma lista de características que são ligadas ou relacionadas ao fruto do Espírito. Vemos lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 25, que Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. O que significa cada um desses aspectos do fruto do Espírito? Primeiro é interessante a gente notar aquilo que normalmente as pessoas já destacam, de que o texto bíblico não fala de frutos do Espírito, mas fala de fruto, ou seja, é uma coisa só, não são coisas separadas umas das outras, como se nós pudéssemos ter um gomo da mexerica e não o outro. Precisamos ter o fruto como um todo, devemos buscar todo o fruto do Espírito. E o primeiro aspecto que eu queria destacar aqui é o amor. Que amor é esse? É o amor sacrificial, é o amor semelhante ao amor de Deus por nós. É o amor que busca o bem do outro. Esse fruto mostra que não adianta nós termos muito conhecimento bíblico apenas ou muita santidade se a gente não busca amar o outro, cuidar do outro e fazer para o outro aquilo que ele precisa e não somente aquilo que ele merece. Isso mostra que nós devemos inclusive amar até os nossos inimigos, como Jesus bem ressaltou muitas vezes. A alegria é uma emoção transbordante por ver a ação de Deus na nossa vida e tantas coisas maravilhosas que Deus faz por nós que nos geram esse estado de euforia, né, e de grande contentamento. No futuro eu vou fazer um vídeo específico sobre alegria e felicidade, então se inscreva no canal para você não perder. A paz é uma tranquilidade que independe das circunstâncias. A paz é muito mais do que a ausência de conflitos, embora isso também deva ser buscado pelo cristão. Mas essa paz que está falando aqui é principalmente a paz diante de Deus. A paz de ter um relacionamento com Deus, sabendo que Deus nos perdoou, que Deus apagou o nosso pecado e nós podemos andar com Ele em paz. A paciência é conseguir suportar as adversidades que vêm sobre nós, sendo fortalecidos por Deus. A paciência significa também a gente conseguir conviver e caminhar com pessoas que muitas vezes nos fazem mal ou que precisam amadurecer, que precisam de tempo até chegar a uma maturidade e nós então conseguimos caminhar com essa pessoa sempre mais uma milha para poder ajudá-la, né, com paciência. A amabilidade ou a benignidade, ela pode ser entendido como gentileza.
ela vai além da bondade, né? Além de eu fazer coisas boas para alguém, isso significa eu tratar essa pessoa de maneira educada, né? Tratar essa pessoa de forma branda. A bondade é fazer o bem ao próximo, né? E não deixar de fazer também, não ser omisso diante do próximo. Ou seja, se eu posso fazer algo de bom ao próximo, eu não devo perder a oportunidade. Isso é a bondade. A fidelidade e a fé significa tanto eu me manter fiel a Deus, eu confiar em Deus, eu acreditar que o Senhor vai cumprir todas as promessas que Ele tem para mim, ou que Ele vai cuidar de mim em todas as circunstâncias, como também eu ser fiel àqueles que estão à minha volta, eu cumprir a minha palavra para com as pessoas, eu não ser falso com ninguém de nenhuma maneira. A mansidão significa eu não explodir com violência em nenhuma circunstância, mesmo que eu seja fruto de um ataque ou uma injustiça, eu conseguir responder com brandura e não sair de si, saber que Deus está permitindo que essas coisas estejam acontecendo comigo porque Ele tem algum propósito na minha vida, então eu não preciso sair do meu estado de mansidão e ir para um estado de raiva. Então a mansidão não é você ser o apático, ter, como se diz, as pessoas dizem normalmente, ter sangue de barata, não é isso, mas a mansidão é você não responder o mal com o mal quando alguém te ataca. E o domínio próprio, ou a temperança, é você não se deixar ser dominado pelo pecado, especialmente pelos vícios, pelas compulsões, você ter o domínio sobre o seu próprio corpo, ou seja, quando vem uma tentação, você não se deixar ceder a essa tentação, mas você ser mais forte do que a tentação. Não por você mesmo, claro, como nós dissemos sempre aqui, é o Espírito Santo que te dá forças para vencer tudo isso. E se eu não produzo todos esses aspectos do fruto do Espírito, o que vai acontecer comigo? Bom, o que acontece é que o nosso testemunho ele fica pela metade. Se você faz só uma parte e não cumpre as outras, então se você é manso, mas por outro lado você não tem domínio próprio e você se deixa levar pelo pecado, o seu testemunho vai ficar prejudicado. Algumas pessoas vão olhar para você e não vão conseguir ver você em um cristão. O que você precisa fazer é continuar investindo na sua vida espiritual para poder manifestar todos os aspectos do fruto do Espírito. Lembre-se que uma árvore, para poder crescer e dar fruto, ela precisa de muito cuidado, ela precisa de adubação, ela precisa de água, ela precisa de paciência, ela precisa de sol, de um clima propício. Então a sua vida espiritual também precisa ser cuidada, precisa ser regada, precisa ser alimentada. Você precisa também se alimentar de coisas boas e deixar de se alimentar daquilo que é ruim e aquilo que está contaminando, né, a sua árvore, vamos dizer assim, que é a sua vida, que produz frutos, ou na verdade o ramo, né? Você é um ramo. Então você precisa buscar deixar-se de contaminar por coisas que podem estar impedindo que você produza todos os aspectos do fruto do Espírito. Pergunta: um não cristão pode produzir um fruto do Espírito? Veja, um não cristão, mesmo que ele não tenha o Espírito Santo, ainda resta nele um resquício de consciência que foi, de certa forma, corrompido pelo pecado, a sua consciência, mas resta ainda um resquício que permite a ele praticar alguns desses atos aqui, que são a bondade, a fidelidade. É claro que não dá para dizer, lógico, que quem não tem o Espírito Santo não faz nada dessas coisas aqui. Faz sim. A questão é que, primeiro, nós não podemos chamar isso de fruto do Espírito, porque o não crente não tem o Espírito Santo. E, em segundo lugar, infelizmente, algumas vezes, mesmo essas manifestações positivas por parte do não crente, elas acabam se corrompendo, porque elas resultam em orgulho na vida dessa pessoa. E essa pessoa passa a ficar até mesmo orgulhosa, vaidosa pelas coisas boas que ela faz. Isso então se torna na vida dela um pecado. Isso é um alerta para nós cristãos também, de sempre reconhecer a glória de Deus em tudo de bom que a gente fizer. Quando a gente foi elogiado ou reconhecido por estar manifestando um fruto do Espírito, glória é a Deus e não a nós, porque não é pela nossa própria capacidade que a gente produz isso. Então a mensagem é: você quer produzir bons frutos? Esteja ligado à videira verdadeira. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida e assim você vai conseguir dar um grande testemunho da presença de Jesus em você e vai glorificar a Deus através da sua vida. E aí, gostou desse vídeo? O que você achou? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Deixe o seu like para ajudar no canal. Se inscreva para não perder nenhum dos próximos vídeos. Ative o sininho da notificação. Muito obrigado por assistir e até a próxima. O fruto do Espírito são...
Vou fazer duas ilustrações aqui para você estar Imagine que nós estivéssemos... Imagine... E aí quando nós Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim... A paciência